14 anos, acusado de matar a mãe, a vereadora da Câmara Municipal de Vagos, foi internado num centro educativo. A CNN Portugal sabe que, depois de muita insistência dos inspectores, o jovem confessou o crime à Polícia Judiciária e disse que o fez porque a mãe o chateava muito. A medida foi determinada logo após o primeiro interrogatório e vai vigorar por 3 meses, com possibilidade de ser renovada por igual período. O jovem está acusado do crime de homicídio qualificado. Susana Gravato foi atingida por um tiro dentro da própria casa. Após disparar, o rapaz simulou um assalto na habitação. O menor vai agora ser sujeito a perícias médico-legais. Já estão connosco a Melanie Tavares, psicóloga, e também Miguel Matias, advogado. Muito boa tarde, bem-vindos aos dois. Melanie Tavares, olhando para todo o contexto deste crime, falamos de um crime violento e com algum contexto de premeditação também. Sabemos que agora há esta medida, internamento de regime fechado por 3 meses, mas no máximo, no fundo, a pena, que não se chama pena, ao abrigo do processo tutelar educativo, acaba por ser também no máximo de 3 anos em internamento em regime fechado. Parece-lhe que, analisando todo este contexto, 3 anos são suficiente para reabilitar uma pessoa depois de um crime destes? É muito difícil responder a essa pergunta, porque nós sabemos que foi uma coisa gravíssima. Felizmente não é comum nós assistirmos a um crime desta natureza com um jovem de 14 anos, mas aquilo que alguém algum dia legislou e que também teve um suporte técnico da saúde mental foi que seria o suficiente para reabilitar este tipo de jovens. Eu tenho algumas dúvidas no sentido em que ele vai ser exposto a um contexto também de criminalidade, que a maior parte dos jovens que estão em regime de internamento estão também com crimes não tão graves, mas também com alguma escola do crime associada aos seus comportamentos. Porém, eu acho que temos que partir aqui de uma base, de um diagnóstico muito eficaz para se perceber muito bem o tipo de plano terapêutico que se vai aplicar a este jovem. Tentar que a saúde mental dele seja restabelecida, porque independentemente dele ser inimputável pela idade, será provavelmente inimputável porque parece que não havia uma condição de saúde mental que justificasse este ato, mas não quer dizer que ele esteja bem. Portanto, há aqui alguma coisa no seu comportamento desviante que indica que ao nível da saúde mental não está bem, o que não significa que tenha uma situação que o faça desprender da realidade, fazer um corte com a realidade e não perceber o contexto em que estava e a dimensão dos seus atos. Por isso, eu acho que é pouco tempo, mas é aquilo que está previsto e quero acreditar que foi devidamente acautelado por quem fez, quem legislou desta forma, mas também percebo que seja numa idade em que ainda são muito permeáveis, que ainda não têm o seu aparelho psíquico completamente construído, maturado. Isso acontece por volta dos 20, 22, 23 anos de idade e, portanto, ainda temos aqui alguma manobra nesta plasticidade mental para atuar. Agora, temos que ter uma equipa técnica capaz, com condições, para reabilitar este jovem, com toda a certeza. Não vai ser um processo fácil. Doutor, obrigado por estar connosco, seja bem-vindo ao CNN Fim de Tarde. Este caso está naturalmente a chocar o país, diria por 2 vertentes, pelo crime em si, que se torna hediondo já de si, sendo cometido a partir de um filho para uma mãe ainda mais, mas estará também a chocar o país numa outra dimensão, que é o facto de as pessoas se terem apercebido, não todas, mas pelo menos uma parte delas, de que a lei funciona desta maneira para as pessoas que tenham idade inferior a 16 anos. Tem-se também gerado alguma discussão sobre se a idade fixada pela moldura penal portuguesa ou pelo Código Penal português está ou não correta. Do seu ponto de vista, essa é uma discussão que é preciso ter ou a lei está como deve estar? Boa tarde, Rita, boa tarde, André, e à doutora Melanie. Eu não sei se a lei está correta ou não está correta. Sei que a lei foi pensada em determinado momento, tendo por base o pensamento médico vigente e, portanto, entendeu-se, o artigo 19º do Código Penal entendeu que os jovens até aos 16 anos não são imputáveis, portanto, são inimputáveis pela prática de factos que possam constituir crime caso fossem maiores dos 16. Portanto, nós temos tido, ao longo dos últimos tempos,
portanto, a definição daquilo que é a maioridade, por exemplo, os 18 anos, a aquisição plena de direitos, portanto, de ser e de agir, e de ser responsável, portanto, em determinado momento, mas não me parece que seja uma situação de discussão neste momento. O que a lei tem entendido, este menor tem 14 anos, vai ser submetido a uma medida tutelar educativa, certamente pela prática do facto que, se ele fosse maior, constituiria um crime de homicídio qualificado, o mais gravoso que existe na lei penal, que tem uma moldura penal que atinge o máximo de 25 anos. Portanto, mas este jovem, nesta medida tutelar educativa, não visa no caso concreto, não visa em geral a punição apenas como por exemplo, o prevê a pena penal. A lei tutelar educativa o que determina é a educação para o direito, a educação para o cumprimento do normativo social que nos enquadra a todos. Eu percebo o que diz a doutora Melanie, seria certamente útil discutir, eu acho que isso sim era uma discussão útil, saber se o sistema prisional e o sistema tutelar educativo têm capacidade ou não, que não tem, nós sabemos que não tem, para acompanhar, seja menores em regime de internamento, porque ele neste momento está numa espécie de prisão preventiva, portanto, 3 em 3 meses, como na lei penal, tem que ser revista ou reavaliada por um juiz de instrução criminal. Ora bem, neste caso, era muito importante o acompanhamento mental. Não só o acompanhamento para o cumprimento das normas sociais, normas de conduta, mas também o perceber porque é que este jovem comete uma atitude destas. Porque a mãe o chateava uma circunstância completamente fútil. A lei também agrava, por exemplo, sim, as penas nos crimes fúteis, nos crimes cometidos sem justificação alguma. Portanto, e era preciso então aí sim enquadrar. Agora, se é, como me perguntou, se é correto ou não é correto, eu penso que tem que existir, e existiu, e deve continuar a existir cada vez mais, uma interligação entre os técnicos e especialistas de saúde mental e os juristas para a definição da idade ou das idades a partir do qual pode existir ou uma punição já a título de pena ou o alargamento do cumprimento da medida tutelar educativa para além daquilo que é o limite legal da inimputabilidade, isto é, para além dos 16 anos. Eventualmente, um jovem que comete um crime destes poderia até ser submetido a uma medida tutelar que abrangesse mais do que os 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, ou eventualmente 3 anos e depois uma reavaliação anual em determinação daquilo que eram as circunstâncias do caso concreto. Portanto, pensar nisto tudo é preciso, claro que sim. O sistema, infelizmente em Portugal, o sistema penal prisional e o sistema tutelar educativo também, que acaba por ter medidas de privação de liberdade, não dão votos a ninguém, não é? Portanto, e os senhores políticos, que são quem legisla neste país, não se preocupam rigorosamente com as condições dos presos que estão hoje em dia em Portugal. Os presos e os jovens em regime de privação de liberdade tutelar. Melanie Tavares, esta discussão torna-se particularmente relevante se tivermos em conta que o número de pais agredidos pelos filhos aumentou em larga escala nos últimos 3 anos, pelo menos segundo a APAV. Olhando para isto, concorda que faz sentido reavaliar não só as condições a que estão expostos estes jovens depois nesses anos de internamento em regime fechado, quer também o apoio que têm ao longo desse tempo? Olha, eu diria que fazia sentido reavaliar todo um sistema, quer o sistema de proteção, quer até o sistema de saúde, nomeadamente ao nível da saúde mental. Nós temos uma nova lei de bases da saúde mental, que o Sr. Doutor sabe muito melhor do que eu, que também não ajudou nada nestas questões, porque também às vezes, no meio dessas situações dos pais agredidos, temos pessoas com problema de saúde mental que os pais têm dificuldade ou têm poucas possibilidades de deixar de ter o filho no seu contexto familiar. Temos um sistema de proteção de vítimas que também não funciona
e temos ainda uma ideia de que o nosso filho não é capaz de fazer um determinado número de coisas e que isso nos gera vergonha e que nos gera também a sensação de ter sido incapaz de cumprir o nosso papel na parentalidade. Mas acho que há muita coisa que devia ser reavaliada e concordo inteiramente com o Sr. Doutor que a forma como estes jovens estão acolhidos, aliás, até os que estão em medida de promoção e proteção, portanto, os centros de acolhimento ou as instituições que acolhem para proteger, estão muito longe daquilo que seria o ideal para lidar com crianças e jovens, seja de que idade for. E quando nós estamos aqui a falar de adolescentes, as coisas agravam-se, porque tal como no contexto da família, os adolescentes passam fases de estar constantemente a desafiar as regras, a desafiar os limites, a tentar, e isso faz parte do crescimento, e portanto temos que ter alguém que os limite, que os balize, e se não for a família, um dia será com toda a certeza o Sr. Juiz. E nesse sentido, Melanie, desculpe interromper, mas faria sentido para si aumentar também esse prazo do máximo de 3 anos no caso de crimes bastante violentos, como é o caso deste crime? Olha, eu não sou especialista na área, mas identifiquei-me com o que o doutor falou, independentemente de se aumentar, o reavaliar e o haver a possibilidade de se aumentar. A mim faz um pouco sentido as crianças, ou melhor, os jovens de 16 anos poderem decidir sobre questões ligadas às alterações do corpo, da identidade de género e por aí fora, e depois não poderem votar, ou depois não cumprirem com um castigo, uma sanção, de acordo com o ato que praticaram, não é? Portanto, nós não podemos estar aqui a falar de uma coisa são imensamente maduros e noutra, afinal, já não têm tanta capacidade de discernimento entre o bem e o mal. Portanto, acho que isto tinha tudo que ser reavaliado e que uma equipa multidisciplinar que pudesse dar contributos para se fazer. Nunca vamos estar perfeitos, mas para chegar o mais próximo possível daquilo que é o superior interesse da criança, que no caso é até aos 18 anos. Doutor, muito rapidamente, tem também surgido várias dúvidas relativamente à questão da arma. Aparentemente, segundo as últimas informações, ela estaria legalizada, mas como sabemos, mesmo quem tem na sua posse uso e porte de arma, quem tem esse direito adquirido, há metodologias que a lei obriga para o acondicionamento devido dessas armas, nomeadamente que ela esteja dentro de um cofre. De alguma forma, o detentor desta arma, que alegadamente seria o pai, poderá enfrentar aqui algum tipo de persecução judicial ou não? Pode naturalmente, e referenciou-e bem. A lei das armas prevê naturalmente, a partir do momento em que se cumprem determinados requisitos para uso e porte de arma, de determinado tipo de arma, porque outras não é possível, que são consideradas armas de guerra, e essas não há licença, a partir daí há necessidade de cumprir determinados requisitos também de acautelar de uma forma, portanto, com, por exemplo, um cofre, com algo que não seja acessível a terceiros, sejam menores ou maiores. Portanto, no caso concreto, a lei das armas prevê eventualmente alguma punição, mas não será certamente uma punição penal, eventualmente será sancionatória de outro, nomeadamente controle nacional, e a perda do direito ao uso da posse e uso da arma. Portanto, será uma situação distinta. Deixe-me só dizer uma coisa. Muito quando rapidamente, vocês doutor, dizem por favor, que este jovem cometeu um crime, permita-me corrigir, este jovem não cometeu um crime. Portanto, este jovem cometeu um ato que é sancionado pela lei tutelar educativa e que não é equiparado. É um ato que, se ele fosse maior de 16 anos, seria um crime. No caso do menor de 14 anos, não há a prática do crime, porque não há crime, portanto, só há crime quando estamos a falar de pessoas que possam eventualmente ser submetidas à sanção penal. é portanto um crime de facto e não um crime legal, pelo menos aos olhos. Chamemos-lhe assim para aligerar, ok. Muito bem. Melanie Tavares, Dr. Miguel Matias, muito obrigada por terem estado Obrigado, connosco. Obrigado aos boa tarde a todos. Obrigada.